Continuando o nosso assunto de diferenciais, nós temos o seguinte. Quando nós calculamos o dy, nós estamos calculando uma aproximação da variação de uma função quando a sua variável dependente sofre uma variação dx. Uma outra forma de expressar a variação de y, só que seria a variação exata e não a variação aproximada, como aquela que nós calculamos quando a gente calcula dx ou dy, seria escrever dessa forma. Então, a variação de y é igual a f de x mais Δx. Esse Δx é a mesma coisa que o dx lá da diferencial, menos fx. Ok? Sendo que o Δx representa uma pequena variação em x. Como comparamos a inclinação da reta tangente PR? Representada, pela derivada f' de x. Qual é a equivalência da distância direta do ponto S ao ponto R? Então, quanto que ela vale? Então, essa distância equivale a dy. Ok? Vamos analisar, então, a figura para entendermos melhor a diferença entre variação real e variação aproximada. Então, você escolhe um ponto, ok? Que nós chamamos aqui de P. Este ponto é um ponto localizado na linha do gráfico da função f de x. Então, o que nós vamos fazer? Por este ponto P, nós vamos passar uma reta tangente. E essa reta nós vamos chamar de reta PR, porque ela vai passar pelo ponto P e pelo ponto R. Sendo que o ponto R não pertence ao gráfico da função. E aí? O que mais que nós temos que fazer para interpretar essas variações? Então, vamos reforçar aqui o desenho do gráfico da função f de x. E nesse desenho aqui nós temos o seguinte. Vamos colocar aqui. Essa distância, que seria o quê? A distância entre a direção do ponto P e a direção do ponto R, isso onde? Isso em y. Ok? Então, essa distância em y do ponto P ao ponto R, nós chamamos de dy. Então, esse dy ele pode ser obtido quando você utiliza a derivada de uma função e calcula o valor da derivada num determinado ponto. Ok. E se você quiser, esse valor de y é um valor aproximado. Você não sabe exatamente a variação da função. Quando você vai do ponto x para o ponto ΔX. Aqui você não consegue calcular exatamente a variação que a função teve quando você aqui no eixo x passou de x para ΔX. Então, essa variação aqui seria uma variação aproximada. Por outro lado, se você quiser saber a variação exata da função, quando você passa de x para ΔX, o que você vai calcular? Então, você vai calcular o ΔY. Ok? Então, esse ΔY, ele calcula o quê? A variação real. Quanto realmente a função f de x ela variou quando no eixo x eu passei de x para ΔX. Então, o ΔY, ΔX e ΔY, ΔX e dx, eles representam a mesma coisa.
Agora, ΔY e DY nem sempre são iguais. Podem ocorrer situações em que eles são iguais, porém podem ocorrer outras situações em que eles não são iguais. Ok? Muito bem, por isso que a gente chama de variação aproximada, no caso do dy, e variação real, no caso do dx. Vamos ver aqui então mais um exemplo para fixarmos essas ideias. Então, chamemos de y igual a g de x, que é dada por x ao cubo mais x ao quadrado, menos 2x, mais 1. E aí o exercício pede para compararmos os valores ΔY e dy. O que nós vamos fazer então? Então, primeira coisa, nós vamos calcular o valor numérico da função g quando x vale 2. Então, substitui aqui o x por 2. Então, vai ficar 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1. Efetuando esta operação, concluímos que g de 2 vale 9. Muito bem, agora vamos fazer uma pequena variação em x. Então, o x aqui ele valia 2. Vamos supor que o valor de x variou de 2 para 2,05. Se ele variou de 2 para 2,05, o que foi que aconteceu? Então, é isso que nós vamos descobrir agora. Substituindo 2,05 ao cubo, mais 2,05 ao quadrado, mais 2,05, mais 1, nós percebemos que o valor de g de 2 pontos é igual a 9,718. Ok? Então, percebam, para x igual a 2, g de 2 vale 9. Para x igual a 2,05, então g de 2,05 vale 9,718. Então, ocorreu uma variação. E qual é a variação? Então, nós vamos pegar o g do x com o aumento, no caso, né, que seria g de 2,5 menos o g de x sem o aumento, que seria g de 2. E aí nós vamos fazer a subtração entre 9,718 menos 9. O resultado, ΔY, então, é de aproximadamente 0,718. Vamos agora calcular o valor de dy. O que a gente faz para calcular esse valor de dy? Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e derivar a função g de x e multiplicar o resultado pelo dx. Como o x ele passou de 2 para 2,05, quer dizer que o dx, a variação de x, foi de 0,05. Derivando a função, né, então nós tínhamos lá g de x era igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x, ok? Só consultando aqui a função, ó. Menos 2x mais 1. Quando você deriva ela, g' de x, então nós temos 3x ao quadrado, y, utilizando derivadas. Vamos dar sequência, então. Atividade 1. Em relação ao exemplo 2, considere agora a variável x variando de 2 para 2,01. Compare o resultado obtido nas aproximações ΔY, dy, para esta variação de x, quando comparada com a variação dada no exemplo. Qual a sua conclusão?